Você está ouvindo Jogando o Jogo, uma iniciativa de 3 amigos sobre a Bolsa de Valores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogando o Jogo. E hoje vamos falar, será que a Bolsa é pra mim? Eu não sei, porque eu tô aqui no Japão. Eu acho que não, será? Aqui é Felipe Kogatti, falando direto do Japão. Fala galera, aqui é Felipe França, falando diretamente de Angra dos Reis. Será que a bolsa não é pra mim? Porque eu não tenho muito tempo, eu trabalho muito. E aí? Fala galera, aqui é Reinaldo Ota, falando direto de São Paulo. Será que a bolsa é pra mim? Não sei, será que é porque eu não tenho dinheiro? Será? Será que tá operando de longe? Será que não ter dinheiro dá pra fazer? E tempo? Aí é complicado. E aí? A gente começa com qual desses dilemas de tá na bolsa, de não tá na bolsa? Porque eu acho que todas essas dúvidas, essas perguntas aqui fazem total sentido. E aí, a gente joga mais dúvidas ainda? Será que tem mais dúvida além dessas? O que vocês acham? Será que vocês têm alguma dúvida pra mandar pra gente? Também. Dá pra jogar até pro pessoal que tá ouvindo, né? E será que tem mais além dessas 3 que a gente jogou por cima? Deixa eu ver o que eu já ouvi. Acho que, dinheiro é uma das principais. Pra estar na bolsa tem que ter muito dinheiro. Faculdade. Eu não tenho faculdade. O que mais? Vocês já ouviram mais alguma coisa? Na real, acho que esses são os mais comuns, cara. É dinheiro, não tenho faculdade de economia, não tenho tempo. Não sou bom em matemática. Já ouvi essa. Pô, mas eu não sou bom em matemática. E aí eu peguei e achei muito engraçado. Eu falei, sabe que eu também não sou? Também não sou nada bom em matemática, mas eu acabei me aperfeiçoando na plataforma, acabei me aperfeiçoando em gráfico, acabei aprendendo e aperfeiçoando determinadas contas que a gente tem que fazer, mas não tem que ser excelente em matemática, saber raiz quadrada, não sei de quanto, de cabeça e tal. Não sei, vocês tinham um pouco disso? Achava que tinha que ser bom, ter alguma habilidade especial para estar na bolsa? Quando eu entrei eu não tinha esse pensamento necessariamente, porque aí na verdade é uma experiência minha, né? Eu sempre gostei muito, me identifiquei muito com matemática, física. Eu fazia faculdade de engenharia e apesar de não ser economia, não era isso que me vinha na cabeça, que tinha que ser muito bom em matemática e tudo mais. E mesmo quando eu via a parte estatística ali, por exemplo, já era algo que eu tinha familiaridade. Então eu nunca senti esse peso, né, na questão específica da matemática. Bacana. Eu acho que eu nunca fui muito fã de matemática, né? É bem o contrário do França, que legal, perfil totalmente diferente, nunca fui muito fã. As notas que eu tirava era realmente pra passar de ano, assim, então eu me esforçava muito pra tirar as notas boas. Só que uma coisa que eu sempre gostei foi de dinheiro, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que todo mundo gosta de dinheiro. Então, eu acho que a maior parte das que você tem que ser bom realmente é adição, subtração, porcentagem, você tem que ser excelente, né? Ter uma noção boa de porcentagem para você saber também a questão do retorno. Também você tem que fazer os cálculos do risco que você tem, o percentual que você está colocando na mesa, vamos dizer desse modo. Então, assim, não é uma matemática muito avançada, não é nada muito complexo, porque é uma gestão nossa, sabe? A gente está fazendo uma gestão do nosso patrimônio que não é também bilhões, não está envolvendo risco de terceiros, onde eu tenho que calcular uma porcentagem do risco para esse tipo de produto. Eu acho que o mercado financeiro se torna uma matemática muito avançada. Acho que até o que a gente leva um pouco é aquele negócio que a gente vê em filmes, né? Os caras lá cheios de tela, calculadora. E eu já vi, cara, operando com calculadora, aquela calculadora científica do lado. E eu fico pensando, caramba, mas será que precisa? E eu me questionava bastante. E aí depois eu fui vendo o mercado, fui aprendendo sobre o gráfico, sobre a própria plataforma, que ela já me dá muitos cálculos.
né? Ela me dá até os pontos de variação do mercado, né? Eu falei, eu acho que talvez seja isso, né? Que o motivo de estar com a calculadora ali do lado. E pra mim, uma calculadora simples é sempre, assim, era o suficiente para eu estar buscando os números que eu precisava, né? Não sei se vocês já usaram calculadora durante o mercado. Já sim, mas foi o que você disse, para cálculos bem simples e normalmente no day trade, né? Que são aquelas operações ali que a gente abre e fecha no mesmo dia. E para calcular ali número de pontos, quantos lotes eu precisaria para aquele número de pontos para estar dentro do meu risco financeiro, né? Então são contas ali bem tranquilas, as operações básicas de matemática que normalmente a gente precisa. E muitas vezes essas informações a gente tem antes de estar operando, é algo que a gente já tem em mente. É claro que às vezes na hora ali você precisa de um ajuste, mas é algo que também dá para, dependendo, claro, de como a pessoa opera, ela já vai ter esses números, esses valores ali antes, ela não vai necessariamente precisar ficar pensando no momento que ela está agindo. Eu usava a calculadora mesmo, só para quando eu tava vendo a parte financeira. Acho que ficou bem tranquilo, assim, referente a isso, que questão desses cálculos não é nada complexo. Então, se você tem receio da bolsa porque acha que tem que saber matemática avançada, então já cai por água aqui, já cai por terra, sei lá, eu sou péssimo nessas frases. Mas então fica bem claro, matemática simples, né? É bem tranquilo, então é o suficiente para você já conseguir estar fazendo os seus investimentos, até mesmo fazendo day trade, que é algo que acaba exigindo um pouco mais da gente. Então, tranquilo, vamos ver outra, que mais? E dinheiro? A gente precisa de muito dinheiro para estar na bolsa? Cara, ótima pergunta. O que eu penso assim, dinheiro, a primeira coisa antes de tudo é a pessoa aprender a poupar. Pode parecer meio clichê, meio óbvio, mas se não sobra dinheiro no final do mês, você não tem nem como começar isso é verdade. Mas quando eu falo de poupar, não é só do veículo financeiro poupança, tá? É de literalmente você conseguir fazer sobrar dinheiro, ou melhor, você colocar a intenção que você vai utilizar uma parte do que você ganha para fazer algum tipo de investimento. Então eu acredito que essa é a primeira etapa. Se a gente simplesmente esperar acontecer, provavelmente não vai acontecer. É bem bacana isso daí. E eu acho que aí essa parte de poupar dinheiro é fundamental. Realmente não tem... Se não consegue poupar, não tem como investir, não sobra. Realmente, pra estar na bolsa tem que ter um pouquinho de dinheiro. Mas não é um absurdo, não é um rio de dinheiro. Não são rios de dinheiro. E aí, acho que é legal a gente jogar isso até entre nós. O que vocês fazem primeiro? Vocês, com o dinheiro que vocês têm, vocês separam um dinheiro já logo no começo do mês? Ou vocês, no caso, o que sobrar é o que vocês guardam? No meu caso, já vou jogando aqui. Antigamente eu fazia o que sobrava. Só que eu vi que sobrava era muito pouco e eu não conseguia ter um planejamento, eu não tinha metas. Depois de um tempo, eu comecei a fazer o quê? Eu traçar metas de quanto que eu tinha para determinado objetivo, e aí eu já separava aquele dinheiro no começo do mês. Então, eu acabava me pagando. E o pior que era bem assim, porque às vezes eu tinha dó de tirar o dinheiro da carteira, então, tipo assim, se fosse para pagar a conta, eu ia ter que pagar sem dó. Então, no caso, eu imaginava que era tipo uma conta que eu tinha que pagar, e aí eu já transferia para essa conta onde eu ia ter que fazer um investimento, sacou? Então, eu acho que pra mim, né, vou falar na minha experiência, começou a funcionar melhor quando eu comecei a tirar dinheiro já no começo do mês. Eu separava esse dinheiro e já começava a poupar, já começava o mês poupando. Então entrava o salário, pum, já foi embora, e aí no decorrer do mês
segue do jeito que dá. E vou te falar que às vezes no final do mês a gente fala assim, putz, se eu não tivesse posto aquele dinheiro, se eu não tivesse mandado aquele dinheiro, né, pra investir, nossa, não tava meio apertado agora no final do mês, tava sobrando tanto. E isso que é legal, porque, resumindo, se eu tivesse aquele dinheiro na conta, eu estaria gastando, eu estaria fazendo alguma coisa, porque eu ia me sentir tranquilo. E aí no final do mês, às vezes eu fico, putz, olha só tantos que eu mandei, olha, daria pra estar fazendo um pouquinho isso, não estaria me contendo agora no final. E aí realmente deu pra constatar que pra mim, na minha rotina, né, da minha família, é preciso separar já logo no começo, porque no final a gente acaba se descontrolando. E vocês, como vocês fazem? Não, é isso mesmo, né? O se pagar primeiro é uma coisa que eu também sempre fiz, cara. Quando a gente fala sobre investimento, a gente precisa... A primeira conta que a gente precisa pagar é essa conta investimento. Então, sempre deposito... A primeira coisa que eu faço no mês é depositar essa grana na minha conta investimento. Porque a gente precisa pensar lá no longo prazo. O que o Kogat falou se o dinheiro, se eu deixo pro final, eu gasto o dinheiro com besteira e não poupo pro meu futuro, né? Então eu também. Eu sempre invisto primeiro. E você, Francis? O que eu tenho feito, assim, recentemente, dentro da minha realidade aqui, é a cada 2 semanas. Normalmente na segunda semana, na sexta-feira, e na quarta semana, na sexta, eu aloco alguma parte do dinheiro que entra para uma conta separada. Então, no momento não sobra tanto para investir, mas eu guardo como fundo reserva, né? Alguma reserva de emergência. E ao mesmo tempo, quando chega no final do mês e eu vejo que daquela reserva sobrou alguma coisa, aí eu já consigo transferir para a minha conta de investimento, no caso, na corretora. Então, não é no início do mês, mas eu tento fazer com alguma frequência. No caso, 2 vezes ao mês, nas segundas e na segunda e na quarta semana. É assim que eu tenho feito recentemente e tem funcionado. Exatamente pelo que eu tinha comentado antes, na questão de colocar a intenção, né? Eu acho que é isso que vocês fazem. Quando vocês colocam lá no início do mês, imaginar que é uma conta a se pagar, ou utilizar esse conceito que eu gosto muito também, que é o pague-se primeiro. Eu acho que isso faz total diferença. E em termos de valores, só para pegar um gancho aí já, acho que a gente já comentou aqui, um dos investimentos mais simples, assim, mais tranquilo de se fazer, é o Tesouro Direto. E a partir de R$30 normalmente você já consegue comprar ali uma parte. Normalmente o título tem um valor lá e você consegue comprar, se eu não me engano, 10%, né? 1/10 do valor desse título. Claro, então vai depender do valor do título, mas hoje em dia eu acredito que esteja em torno a alguma coisa de R$30, R$40. Então é uma quantidade que, se você for pensar dentro da realidade da maioria das pessoas, que é plausível de se guardar ali mensalmente. Tirando essa parte de renda fixa, o tesouro, tem a parte dos fundos imobiliários, tem o FIIs, que o mês passado, cara, eu cheguei a comprar alguns lotes na faixa de R$100 e se eu não me engano, o mais barato foi R$69, que também não é um dinheiro absurdo. E ele eu acho ele interessante porque você já está em algo um pouco mais próximo da bolsa. Você recebe, vamos dizer, de um certo modo, aluguéis pela quantidade de papel que você tem. É um pouquinho diferente a dinâmica. Esses aluguéis não é descontado, né? Você não tem que pagar imposto de renda. Então é legal esse valor. É claro que se você só compra um papel, você vai ganhar aí muito pouco, mas só para você ir aprendendo. E claro, para quem não tem muito dinheiro, tem que começar com pouco mesmo. E não é um absurdo, que nem eu falei, né? Claro que tem papéis, né? Uma unidade ali, você paga 3.000 e pouco, eu cheguei a ver, referente ao shopping.
E nesse caso, você tem papéis ali de 69, R$100, 120, 150. Então, assim, é bem variado. Só que aí tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, porque você tem que saber que tipo de investimento você está fazendo, qual tipo de imóvel, se é shopping, se é terraço comercial, se são galpões, né? Se tá tendo lucro, se não tá, se já tá no término do contrato. Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, mas não é um absurdo de dinheiro. Então, resumindo, essa parte de, oh meu Deus, precisa de muito dinheiro, ele já quebra um pouco aí, né? Ô Kogai, só fazer um parênteses aí, porque eu não acompanho fios, né? Ele acompanha a oscilação da bolsa? A bolsa sobe, o seu papel sobe, como é que... Explica um pouquinho pra gente aí. Ele não acompanha diretamente a oscilação da bolsa, ele vai ter a sua variação conforme o imóvel em si, né? Então, um exemplo assim, se no caso for uma sala comercial, se o local dessa sala comercial começar a se valorizar, é um imóvel, esse imóvel também vai se valorizar, então o papel também vai ter uma procura, ele acaba se valorizando. Se também, no caso, for mais de uma sala comercial e todas essas salas comerciais estiverem ocupadas, você vai receber, vamos dizer, os aluguéis dessas salas comerciais, e o fato de você estar recebendo os aluguéis também vai ter uma procura dos investidores que vão querer fazer parte desse investimento. Só que também pode acontecer o quê? Se no caso todos os inquilinos dessas salas comerciais saírem, você não recebe esses aluguéis não são repassados para os investidores. Então o que acontece? A maioria dos investidores também vão sair junto para não correr o risco de ter prejuízo. Então a oscilação desses FIIs vai depender dos imóveis, que como eles se encontram, né? Se eles estão alugados, se está tendo rendimento a favor deles, se está tendo valorização desse imóvel, e aí se está tendo procura pelos investidores, é o que vai dar a oscilação. E o legal assim, para quem está querendo aprender um pouquinho sobre a dinâmica da bolsa, é um ambiente muito legal, porque você vê, são poucas ordens, a oscilação do papel, no caso do FIIs que você for escolher, não é uma oscilação muito grande, então você consegue às vezes ver a consumação de lotes na fila. Então calma aí, o que é essa consumação de lote na fila? É você ver as pessoas que têm interesse de comprar, as pessoas que têm interesse de vender, coisas que se você for em outros ativos, no caso um exemplo assim, o índice, o dólar, você não consegue ver essa dinâmica com tanta tranquilidade. Você tem que ter um pouquinho mais de tempo de tela, você vai ter que se dedicar um pouquinho mais, porque é muito rápido que as coisas acontecem. Já no FIIs, ele fica entre um preço e o outro, nossa, demora muito, às vezes demora 10, 15 minutos e oscila muito pouco, e a consumação desses lotes, que é o interesse de compra e venda, né? Quando tem esse casado, quando um quer comprar e quando um quer vender, é muito pouco, não é frenético, né? Não é o tempo todo onde você não consegue acompanhar direito e não consegue entender o que está acontecendo. Então, assim, é muito legal que você consegue ver aonde você colocou sua ordem, o nível de preço bonitinho, você consegue ver o preço chegando na sua ordem, a sua ordem sendo consumida. É um negócio muito lento, e para quem está aprendendo, eu acho que, assim, vale a experiência. É muito legal e não é muito caro, e é um investimento que, assim, para quem está começando, não vai tomar um susto muito grande em questão de aprendizado, né? É bem tranquilo, só tem que olhar um pouquinho qual FIIs que você está indo, que tipo de imóvel que é, e entender um pouquinho sobre o imóvel, se ele está alugado, qual é a situação. Nada super complexo, não tem que entender nada de fluxo, não tem que entender de análise técnica avançada, mas na hora de você executar, dá uma confirmadinha ali no gráfico, só para você ver qual é a situação, se está valorizando, se ele não está valorizando, que isso te ajuda ainda mais na escolha da sua FIIs, vamos dizer assim, beleza? Eu acho que ficou claro? Deu pra explicar? Ou eu tenho que... faltou alguma coisa? E o que é mais legal, assim, se eu não preciso juntar uma grana. Se eu quiser investir em imóvel, eu não preciso juntar lá os 1 milhão pra comprar um imóvel, né, cara? Eu consigo investir com pouco dinheiro, né? Putz, muito legal isso daí que você falou. Porque eu tava conversando esses dias com um rapaz. Aí eu falei, pô, mó legal. O mês passado eu comprei um lote do shopping, né? Aí o cara olhou assim com o maior cara, com todo, assim, de desconfiança. Conta mais, vai. Me conta a lorota.
Aí eu falei, não é isso, eu não comprei um lote, né? Eu não comprei uma sala comercial inteira, não. Eu fiz um investimento em FIIs, aí expliquei pra ele tudo mais. Que no caso, são salas dentro do shopping, então faz parte do shopping. Então, de um certo modo, se o shopping tá valorizando, o meu papel valoriza junto. Então, resumindo, eu não tenho condições de comprar uma sala inteira no shopping, mas em compensação, com R$100, eu fiz um investimento, eu comprei um pedaço que, putz, é muito pequeno, mas em compensação, se eu tiver R$1.000, se eu tiver 10 mil, 100 mil, eu também posso comprar, entendeu? Agora só com o X da questão, tem que ver se vai ter toda essa liquidez disponível naquele dia. Talvez não tenha tudo aquilo disponível naquele dia, você vai comprando aos poucos, mas quando você vai ver, vai dar praticamente um preço de um aluguel se você tivesse uma sala comercial lá no shopping mesmo, sem questão daquela parte toda totalmente burocrática de ir atrás de inquilino, de ir numa imobiliária, sabe? Você não tem essas dores de cabeça. Tudo isso já está sendo resolvido, no caso, pela empresa que disponibiliza esse FIIs, né? Então isso daí fica a critério deles, fica em questão de organização deles. Então você só vai lá e resolve na bolsa, compra o papel que você quer, a quantidade que quer, o volume financeiro que você quer. Então é bem tranquilo. Então eu acho que é muito bacana, né? Que nem eu não teria condições de comprar uma sala comercial num shopping. Já nesse caso eu tive condições de comprar um papelzinho daquele FIIs. E detalhe, se você não conhece, compra um só. Foi o que eu fiz. Eu não conhecia, eu queria sentir a dinâmica do que era. Comprei um papelzinho, falei, vamos ver como que é, vou acompanhar. E se for legal, mês que vem eu compro mais. E eu gostei, não vou negar. Então esse mês eu já tô vendo aonde que eu vou poder, qual tipo de FIIs, qual foi o que foi mais interessante, qual é o que tá um nível de preço melhor, para eu poder alocar mais dinheiro em cima daquele produto que até então eu não conhecia, eu não tinha adquirido esse produto. E foi muito bacana, porque nas decisões de investimento não cabe só a mim, também converso com a minha esposa e ela achou muito legal o resultado que a gente teve o mês passado, porque eu comprei não só um, né, eu comprei vários assim para ver em questão de sala comercial, galpão comercial, shopping. Então assim, foram acho que 5 ou 6 tipos de FIIs, e por incrível que pareça tá dando tudo certo, foram boas escolhas, todos estão crescendo. Mas aí, como eu disse, por incrível que pareça também, por quê? Porque o Brasil tá aquecido, tá num momento que o setor imobiliário tá crescendo, voltou de novo. Então assim, eu entrei no momento certo, então por isso que tudo, por incrível que pareça, tá indo certinho. É o momento também, não é só falar, nossa, o cara soube escolher tudo, não, é o momento. Eu acredito que seja mais um momento do que realmente olha, escolhi tudo certo. Então eu acho que fica muito isso, só pra deixar claro, tá, que não foi questão de ter muita experiência de mercado ou pouca experiência, mas em questão do cenário nacional, tá todo vapor e acabou me ajudando. Então, mais uma coisa aí, desmistificando a questão de ter que ter muito dinheiro para começar, mas ao mesmo tempo relembrando que um pouco de conhecimento nunca vai fazer mal, né? Isso é verdade. Se você for atrás, essa informação você consegue na internet. Então, eu acho que não necessariamente precisa ser um impedimento. Isso mesmo. Então, acho que essa parte de ter muito dinheiro ou pouco dinheiro já deu pra ficar bem explicadinho. A gente conseguiu ver que dá sim para começar com pouco dinheiro. Bolsa não é só para quem tem muito dinheiro, tá? Então, você que recebe um salário mínimo, né, e consegue guardar um pouquinho, sim, você pode estar investindo na bolsa. Só a questão de estar conseguindo se organizar e ter um pouquinho de conhecimento, como o Francis falou, já dá para entender um pouquinho como que é o dia a dia da bolsa. E em questão de tempo, galera, precisa de muito tempo? Tem que ficar 24 horas olhando o noticiário? Precisa entender tudo de notícias econômica e política? Eu acho que é isso também que eu já ouvi. Pô, mas eu não entendo nada de política. E precisa entender muito de política também? Eu acho que aí a gente entra num negócio bem interessante, né? Política, notícia e tempo. Vamos tentar matar isso numa só? Eu vou deixar minha opinião pro final. Quero saber de vocês.
Olha, eu já posso começar falando aqui da minha experiência, primeiramente com o tempo. Eu trabalho em um provedor de internet aqui em Angra dos Reis e, assim, parte das minhas funções tem muita coisa de burocracia, então pagar contas e preencher planilhas, tem a parte técnica de estar olhando o que está acontecendo na rede, tem alguma coisa de atendimento ao cliente, também de parar, analisar quando o cliente está com alguma dificuldade, ou mesmo que ele queira um boleto atualizado, coisas do tipo. E às vezes eu preciso fazer o atendimento na hora da demanda. Então imagina que eu esteja ali operando ou no meio de uma operação e preciso parar o que eu estou fazendo, né? O que eu senti na prática, primeiramente falando de day trading, que é algo que eu faço hoje, que você precisa estar ali mais próximo da tela, olhando o que está acontecendo no gráfico. Eu precisei adaptar meu operacional. Eu tinha um operacional em uma janela de tempo, que muitas vezes as pessoas chamam de time frame, muito curta. Então eu ficava olhando ali muitos movimentos rápidos, mas eu não podia tirar o olho da tela do que estava acontecendo. E isso me atrapalhava exatamente porque eu tinha que às vezes parar no meio do acompanhamento para fazer o atendimento, por exemplo, que eu precisava. O que eu fiz foi aumentar a minha janela operacional dentro do dia. Então agora eu não preciso ficar desesperadamente olhando para a tela, posso ficar mais confortável, posso avaliar os pontos melhor, de uma maneira melhor. Então, por exemplo, dentro da minha rotina, que eu consigo, no mesmo computador, tá olhando ali o programa, né, no caso a plataforma ali do home broker da corretora, que é por onde a gente faz as operações, e ao mesmo tempo tá também acompanhando o que eu preciso acompanhar dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Ô, França, e me explica melhor a questão da janela operacional. Eu queria entender melhor, e aí eu acabei não parando para perguntar, mas como que você operava antes? Como que era essa tal janela operacional que você tinha antes? E aí essa adaptação, como que você fez? Assim, tipo, o que você mudou dessa... O que seria melhor? Explica melhor a janela operacional. Beleza, primeira coisa, a janela operacional que eu estava me referindo, eu acompanho um gráfico de um ativo. E eu olho, o tipo de gráfico que eu olho me mostra a variação do preço em um determinado tempo. Então, por exemplo, eu operava com a janela de 5 minutos, que o pessoal chama de time frame de 5 minutos. Então, eu conseguia olhar qual foi o valor da abertura daquele intervalo de tempo, no caso, qual foi o preço que o ativo abriu naquele intervalo de tempo, o preço que o ativo fechou, o máximo que aquele ativo atingiu e o mínimo. Ou seja, a cada 5 minutos eu tinha uma informação quer dizer, eu tinha essas informações que eu acabei de comentar. Entendi, então tipo assim, meio-dia, então a partir de meio-dia ia começar o seu time frame que você diz, né? Então eu teria a abertura do valor desse ativo. Aí quando fosse meio-dia e 5, eu ia saber onde que é o fechamento desse time frame, né, do valor que o mercado fechou nesses 5 minutos para começar um novo. E aí ele vai me mostrar onde que é o início, aí meio-dia e 10 eu vou saber onde que ele fechou. Isso? Exatamente isso. Então só um exemplo assim. Imagina que meio-dia em ponto o ativo estava a R$10, tá? E durante esse intervalo de meio-dia até meio-dia e 5, ele oscilou ali, ele foi até 10h05, teve um momento que ele esteve a 9h50, mas quando foi meio-dia e 5, por exemplo, esse ativo estava a R$10,03. Então, quando fechar o relógio, chegar em meio-dia e 5 minutos, eu vou conseguir ver todas as informações. Então, por exemplo, eu vou ver que o preço do ativo começou em R$10, que ele finalizou em R$10,03. Eu consigo ver também que ele chegou a R$10,05, inclusive que ele caiu
até R$ 9,50. Então, Então seria as máximas e as mínimas, você também tem acesso a essa informação, aonde ela chegou nesses 5 minutos na máxima, e aí até onde ela foi na mínima dentro desses 5 minutos. Isso, exatamente. A questão, né, no meu caso, de estar acompanhando essa janela de 5 minutos, é que eu precisava estar mais atento e tomar decisões mais rápidas. Então, o que eu fiz foi trocar essa janela de 5 minutos para 15 minutos. Então, hoje em dia, do jeito que eu opero, eu espero muito mais a confirmação desses valores. E no meu caso, hoje, em 15 minutos. Então, eu já consigo não necessariamente ficar olhando direto para a tela para ver o que está acontecendo. Porque eu vou estar avaliando, em média, claro, a cada 15 minutos o que está acontecendo ali com o preço. Então, isso facilitou muito a minha vida. Tá? E isso é a minha realidade. Eu sei que também tem vários tipos, tem várias situações que as pessoas podem estar. Tem algumas pessoas que, por exemplo, vão ter um trabalho que elas não têm como estar em contato com o computador, ou até mesmo no computador elas não conseguiriam, por exemplo, estar acompanhando a plataforma da corretora. Então o cara vai estar trabalhando ali, por exemplo, de 8 às 5, de 9 às 6, e talvez ele não conseguiria operar ali, fazer operações no mesmo dia no mercado brasileiro. E ainda assim, no primeiro momento o cara pode pensar, pô, mas e aí o que eu faço? E a gente também tem opções, não só aqui no mercado brasileiro, mas no mercado internacional. Né? Por exemplo, o Forex, ele de domingo à noite até sexta à tarde, ele funciona em 24 horas. Então, existem essas opções, por exemplo, do cara que não consegue operar no período do dia, operar no período da noite. É claro que ele vai estar operando em outro mercado, ele vai precisar conhecer um pouquinho, mas também, ao mesmo tempo, não é nada absurdo. Então ele operaria ali na parte da noite, enquanto os mercados asiáticos estão rodando, por exemplo. E ainda assim, talvez o Otto possa comentar um pouquinho, tem pessoas que conseguem, às vezes até fazer do próprio celular, né, fazer alguma análise dentro do dia. Claro que talvez a pessoa não opere o day trading, que a gente chama, né? Mas ele opere o swing trade, por exemplo, que é uma operação que já pode levar ali de alguns dias, eu acredito, talvez até semanas, ou até mesmo position. Então claro que a pessoa tem que se adaptar à realidade dela. A gente entende que nem todo mundo tem como parar necessariamente no período que ela está trabalhando, mas existem alguns tipos de análise que você pode fazer com mais calma, por exemplo, fazer no fim de semana, definir os seus pontos, definir os ativos que você quer operar e, por exemplo, colocar alarmes. Então, se durante a semana o preço atingisse uma determinada região onde seria interessante para aquela pessoa comprar, ela poderia estar recebendo essa informação e, às vezes, com poucos cliques ali, até mesmo com o 4G do celular, ela conseguiria fazer essas operações. Perfeito, Fresson, já deu a resposta aí, meu. É isso mesmo que eu faço, cara. Final de semana eu estudo os ativos que eu opero. Hoje eu opero só papel, só ação de empresas. Faço essa análise até pegar um gancho aí, né? Que quando eu comecei a operar na bolsa eu achei que eu precisava entender de contabilidade, precisava ver o balanço da empresa para saber se eu comprava ou não aquela empresa. E a verdade é que não precisa de nada disso, né? A gente precisa sim estar atento a algumas informações, mas o balanço não é, no meu ver, não é tão importante assim hoje. Até porque algumas empresas acabam superfaturando, né? A gente chama de maquiar os resultados. E a questão do alarme, na verdade eu não ponho, mas eu coloco hoje em dia, a maioria das plataformas a gente consegue colocar, já pendurar a ordem. Então se aquele papel bater R$10, automaticamente ele acata a minha ordem e eu entro no papel. Então eu já nem opero mais com alarme, eu já ponho minha entrada e minha saída, né, do papel. E durante o dia eu só vou dando uma olhada conforme eu vejo as notícias, até para não perder acho que esse vício de ficar olhando a bolsa o tempo todo.
No caso, Otto, você faz isso através do computador ou pelo celular? Como que você faz? Você coloca essas ordens na hora que você sai de casa, no trabalho? Como, só para o pessoal entender. Para colocar a ordem, você consegue fazer dos dois. Consegue pôr no celular e no computador. Mas eu prefiro no computador. Eu me sinto mais à vontade. Eu tenho uma visão melhor pelo computador. Até porque às vezes abro o gráfico da ação, né? Então eu vejo o suporte e resistência. Mas também eu acompanho durante o dia pelo celular. Às vezes coloco até uma ordem, por exemplo, se o papel passou do preço do meu lucro que eu estava almejando, eu consigo colocar uma ordem de stop gain, né, que a gente chama, que é se o papel voltar naquele preço, eu saio do papel, entendeu? Se ele continuar subindo, eu vou subindo junto com ele. E aí a ordem você coloca, que nem você coloca, você não fica acompanhando o mercado. Você consegue pôr essa ordem enquanto o mercado está fechado, ou você só consegue pôr essa ordem na hora que o mercado abre? Não, eu consigo colocar a ordem com o mercado fechado. Mas é a partir de um horário, né? Porque tem um horário da bolsa lá que ele não aceita a ordem para entrar, né? Só que eu não lembro o horário exato. E durante o dia, principalmente na segunda-feira, eu costumo entrar umas 10 horas da manhã e colocar todas as ordens. Porque eu já sei que todos os papéis abriram, já sei qual que é o preço de cada papel. Então para mim é mais fácil. Se já passou, né, da minha entrada, aí eu nem coloco mais a ordem, porque ele já saiu do meu preço. Então, normalmente na segunda eu coloco essa ordem aí e acompanho. O meu swing é semanal, né? E na sexta eu tento já ir saindo dos papéis e passar o final de semana líquido, assim, sem nenhuma posição em papel. E para quem não sabe, eu opero aqui do Japão. Então, ainda faço day trade de vez em quando, não são todos os dias. Mas eu consigo fazer isso depois que eu termino meu trabalho, durante a noite, próximo do momento que eu vou colocar o meu filho na cama. E aí é bem o que o França falou, às vezes a gente tem que diminuir um pouquinho esse time frame, aumentar no caso, porque ele é muito apertado, exige muita atenção, principalmente no caso eu tive que adaptar muito a minha leitura, que antes eu fazia só tape reading, e aí eu comecei a passar a usar um time frame maior, colocar um pouco de análise técnica em conjunto com tape reading em determinados pontos, para que eu não precise e não tenha essa necessidade de ficar o tempo todo olhando para a tela, porque queira ou não, a gente está falando que o mercado vai abrir 9 horas da noite, 9 horas da noite eu tô com meu filho em casa e ele necessita de atenção, então uma parte da minha atenção tem que estar focada nele, né? Principalmente é hora de pôr na cama, de estar se arrumando para dormir, então eu tenho que estar de olho nele, não dá para ficar 100% de olho na tela. E é claro que também com isso, se a gente não está com 100% de atenção, a gente entra um pouco mais leve, com um lote mínimo, assim, tipo pequenininho, só para ver se a leitura tá certa, só para sentir o mercado. E aí depois, quando a gente tem um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, depois que ele dorme, dá para entrar um pouquinho mais pesado, dá para se dedicar um pouquinho mais em questão de atenção na tela. Então, resumindo, dá para perceber que existem vários tipos de operacional, onde às vezes necessita um pouquinho mais de tempo, mas obrigatoriamente você não precisa ficar o tempo todo na tela, que nem no caso do Otto, você vê que ele não fica o tempo todo na tela. Hoje em dia eu também já não fico mais o tempo todo na tela, faço coisas o quanto mais rápido possível, eu já faço, já para finalizar, né? Então, às vezes em 1 hora, às vezes eu nem opero todos os dias da semana, sabe? Não existe essa obrigatoriedade.
que às vezes no começo eu me exigi muito de ficar de segunda a sexta, né? Hoje eu vejo que não existe mais essa necessidade e se torna cansativo, né? Porque é uma coisa que exige muito da gente. E também no começo eu ficava das 9 horas até as 6, no caso aí para vocês é das 9 da manhã até as 6 da tarde. No meu caso era das 9 da noite até as 6 da manhã. E eu fiz isso por muitas vezes. E aí, conforme você vai pegando experiência, conforme você vai entendendo mais a dinâmica do mercado, você vê e vai se conhecendo também no mercado, você vê que não é necessário ficar todo esse tempo e o seu desempenho, às vezes, ele cai, e cai bastante. E aí depois eu passei a só operar durante o período da manhã, que era das 9 até meio-dia, até às vezes as 2. E agora eu tento no máximo, até meia-noite, 11h30. E não é todos os dias, não mesmo. Principalmente primeira semana, hoje eu já não opero tanto. A última semana do mês hoje eu não opero tanto, porque eu consegui avaliar que o meu maior índice de acerto está entre a segunda e a terceira semana, porque existem padrões. E é isso que a gente acaba aprendendo no mercado. Acho que... Ô, Kogatti, só fazer um adendo aí pra galera que tá chegando agora aí. O que é tape reading, mano? Cara, tape reading. Então vamos lá, vamos separar um pouquinho. A gente tem análise fundamentalista, que é você ver os dados da empresa, balanço, a parte de lucro, né, a governança dessa empresa, quem é que é o CEO dessa empresa. Então, assim, você tem toda essa parte que são mais de dados. Depois eu acho que a maioria das pessoas acaba iniciando na análise técnica, que é você fazer a leitura gráfica, né, do ativo, onde você vai aprender sobre candlestick, que é bem aquilo que o França estava falando, né? Você tem um time frame de 5 minutos, tem a abertura, tem o fechamento, tem a máxima e a mínima durante esse período de tempo, e aí você vai aprender os padrões. Depois disso, eu acho que assim, o que fica um pouquinho mais complexo nessa parte, depois da análise técnica, não que não seja também complexa, mas é o que vai te exigir mais tempo, mais atenção, vem o tape read, que é o quê? Você acompanhar a leitura das ordens, tipo assim, quando a pessoa quer comprar, você vai ver que quantos lotes ela está comprando, a pessoa que quer vender, quantos lotes ela está vendendo, quem tem intenção de vender, às vezes o cara não quer comprar naquele momento, mas ele coloca uma quantidade de lotes naquele nível de preço que você vai conseguir acompanhar no book, né, que é uma ferramenta dentro da plataforma de operações que você consegue ver quem tem intenção de comprar, quem tem intenção de vender. Você vê no Times in Trade quem comprou, quem vendeu, e com isso você vai ter uma noção de como que está o mercado, se está mais comprador, se está mais vendedor, se tem defesa, se não tem defesa. E aí fica um pouquinho mais complexa essa conversa, mas eu acho que deu para entender um pouquinho das ferramentas que a gente usa para leitura, e além disso, o que é o tape read, né? Como que você consegue fazer essa análise. É muito eu acho que o tape read é seguir o dinheiro literalmente, você consegue seguir o dinheiro, você consegue ver para onde que ele está indo, e se tem muita intensidade, se tem pouca intensidade. Então o tape reading no mercado, para mim, é você conseguir ver realmente para onde está indo o dinheiro e como que ele está indo, né? Acho que seria mais ou menos isso. Se ficou bem explicado. Espero que sim. Eu acredito que você pontuou bem aí. E só para complementar, você tinha comentado no início, posso falar um pouquinho da minha experiência com relação a notícias, assim, para começar. Dentro do mercado, existem algumas notícias programadas, normalmente com alguns indicadores do país ou algumas reuniões que afetam o mercado. E você tem sites aí que você consegue verificar, inclusive, o impacto daquela notícia, se ela é uma notícia de baixo impacto, se ela é de médio ou de alto impacto. Ao mesmo tempo, não é algo necessariamente que vai acontecer. Então, por exemplo, só porque você tem uma notícia de alto impacto, não quer dizer que ela vai movimentar absurdamente o mercado, e nenhuma que uma de baixo de impacto vai movimentar muito pouco. Ao mesmo tempo, a gente pensa... Nesse caso, você diz assim, são notícias mais voltadas, são dados econômicos, né? Vamos dizer assim, que já são pré-agendados e a gente já sabe mais ou menos
onde tem uma perspectiva. É mais isso que você quer dizer, né? São dados econômicos. Isso, na realidade é porque a gente acaba generalizando às vezes, mas seria a divulgação dos dados econômicos. Que não deixa de ser também um tipo de notícia, né? Sim, claro, mas você pontuou muito bem. São a divulgação desses dados e o que se olha é a probabilidade que eles têm de afetar o mercado. Então, você estar ciente, né, do horário que esses dados vão ser divulgados é importante no sentido de você estar preparado ali para uma possível oscilação maior ou menor. Vamos dar um exemplo aí, França, então, só para o pessoal ter uma noção como que isso pode afetar? Vamos ver. Estoque de petróleo. Ele é agendado, um exemplo, ele é agendado para o dia tal, quarta-feira, às 9 horas da manhã. E aí, para quem mexe com... Quem tem... Vai fazer day trade na Vale do Rio Doce, não vai ser o estoque de petróleo que vai movimentar o ativo. Então, tipo assim, na hora que der 9 horas, a Vale do Rio Doce vai continuar o fluxo dela do jeito que estava, sem muita variação. Perdão, pessoal, 9 horas não tem como operar a Vale do Rio Doce, porque o mercado... o mercado ativo à vista só abre às 10, então vou colocar às 11. Então, se for sair o estoque de petróleo às 11, não afeta a Vale do Rio Doce, né? Já no caso, para quem está operando a Petrobras, se esse estoque de petróleo sair muito acima ou sair muito abaixo do que estava previsto pelo mercado, ele vai afetar, porque ele está ligado diretamente a esse ativo, que é o petróleo. Então, quando a gente fala desses dados econômicos, ele pode afetar ou não determinados ativos devido à sua importância e sua relevância. E tem, às vezes, dados econômicos que afetam todo o mercado. Um PIB, alguma decisão do Banco Central, alguma taxa, corte de juros, né? Então, acho que só para deixar melhor explicado, que às vezes a gente já ouviu e não fala, pô, mas como isso pode afetar o mercado desse modo, né? Mas para deixar um pouquinho mais explicado e ficar um pouquinho mais fácil a compreensão de vocês. Manda aí, França. Não, perfeito. Acho que esse exemplo ficou muito bem. Uma outra nuance de notícias aí, notícias no cenário, vamos dizer assim, no cenário político-econômico, eu acho importante sim a gente estar acompanhando. Elas podem afetar, mas não necessariamente vão. E como o Kogashi falou também um pouco mais cedo, que existem diferentes tipos de análise. Então, por exemplo, a análise fundamentalista é uma análise que olha mais um pouco essa questão de indicadores e tudo mais, do cenário da empresa ou do cenário do país. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que está acompanhando os gráficos pode sentir uma influência mais imediata de algumas coisas que estão acontecendo no país. Então, existem notícias que elas não têm horário para sair, elas simplesmente podem sair. Por exemplo, uma prisão de um presidente, um escândalo de corrupção em uma grande empresa. E ela pode afetar quase que instantaneamente algum ativo que esteja correlacionado com essa notícia. Tá? Então, esse tipo de coisa não tem jeito, não tem como prever, mas existem ferramentas dentro do mercado que podem te ajudar, né? Te proteger contra esse tipo de coisa, para você não simplesmente falir. Por exemplo, né? Imagina que você está lá em uma operação e o mercado vai completamente contra para onde você gostaria que ele fosse, devido a qualquer notícia que saiu lá. Existem proteções para esse tipo de coisa. É claro que o contrário também pode acontecer, de você estar posicionado esperando que um ativo vai aumentar o preço, a notícia ela sai e de repente o ativo explode ali, né? Ele aumenta bruscamente o preço, foi a seu favor. Independente da situação, existem maneiras de você estar consciente ali do quanto que você vai ganhar, o quanto que você pode perder. Eu acho que em termos assim de política e economia, não necessariamente precisa ter um conhecimento muito profundo, principalmente no início. Claro que dependendo do tipo de análise, de como ela gosta de fazer, pode influenciar mais, mas eu acho que seria principalmente a pessoa estar mais consciente do cenário geral, do que está acontecendo, para poder ela estar entendendo às vezes por que um ativo está seguindo um determinado padrão, às vezes dentro de alguns dias, dentro de algumas semanas.
Então, em termos de notícia, política e economia, é mais ou menos isso que eu vejo. Vocês têm alguma visão diferente, alguma coisa assim? Eu acho muito bacana isso daí, para deixar bem simplificado para quem tá ouvindo, é assim. Quanto mais essa notícia pode afetar o país, né? Você viu que nem no caso, que nem o França falou, prisão de um ex-presidente, escândalo entre os deputados, tal, não sei o que. Então, assim, você não precisa ser especialista em política, mas você sabe que um negócio desse afeta qualquer país. E, assim, você não precisa ser nem especialista em questão de entender de Brasil. Mas você sabe que se um presidente de um determinado país for assassinado, ou for preso, ou for pego em algum escândalo de corrupção, isso daí vai abalar toda a confiança desse país. Então, é uma notícia que ele mexe com o mercado no todo. Porque isso mexe com a confiança dos investidores e isso traz medo, isso traz euforia. Então isso daí faz com que os preços eles oscilem bastante em praticamente todos os ativos, né? Alguma coisa você vai sentir na hora, principalmente quanto mais, vamos dizer assim, bombástica for essa notícia. Então, para você ter uma noção, você não precisa ser especialista, mas você sabe que isso vai afetar ou para bem ou para mal. Agora, se for uma coisa que você fala, eu acho que, tipo assim, acho não, isso daí não afeta muito o país. Isso daí é mais uma questão técnica. Isso daí é algo que só vai ter alguma consequência no futuro. Então pode ficar tranquilo que isso daí no mercado não vai ser sentido na hora, sabe? Não é algo que vai precificar no momento, não foi algo que pegou todo mundo de susto. Então assim, você vai sentir essas oscilações bruscas, é tudo associado a susto. Putz, morreu. Ninguém esperava, é susto. Tomou susto, o mercado também ele se assusta no mesmo nível, mas quanto mais importância essa pessoa tiver, ou isso vai afetar mais a economia, esse susto ele é maior e a oscilação dos preços vão ser bem maior. Eu acho que, para simplificar, eu acho que foi o melhor exemplo que eu consigo trazer para vocês terem uma noção de noção ou não ter noção de questão de conhecimento político, sabe? Pra você falar, putz, agora, tipo, super prático pra você entender o quanto pode movimentar o mercado uma notícia. Eu acho que você simplificou muito bem, Kogati. E, assim, hoje, dentro desse nosso bate-papo aqui, a gente falou de algumas das coisas mais comuns que as pessoas têm como ideia que podem atrapalhar. Você entrar na bolsa, você operar, você fazer investimentos. A gente falou aí sobre conhecimentos matemáticos. De que conhecimento necessariamente você precisa? Que a gente não precisa necessariamente de saber matemática avançada. Com as operações mais comuns, entender um pouquinho de porcentagem, estatística, a gente já consegue fazer muita coisa. É claro que sempre tem uma parte avançada de operação e de investimentos, mas não é isso que é a base, né? Você tendo conhecimento da base, você já consegue fazer muita coisa. A gente falou um pouquinho também sobre dinheiro, sobre não necessariamente a gente ter que ter quantidades altíssimas de dinheiro para começar a investir, ou mesmo para simplesmente investir com frequência. Falamos também um pouquinho de tempo, o quanto que algumas estratégias que a gente pode utilizar quando a gente tem um tempo mais limitado. O que engloba tudo isso é muita questão da intenção, principalmente com tempo e dinheiro. O dinheiro nem tanto, mas o tempo. Ninguém tem como negar que todo mundo tem as mesmas 24 horas. E o que a gente decide fazer com essas 24 horas é o que vai fazer a diferença na vida. Eu sei que tem pessoas que acordam muito cedo, moram a 2 horas do trabalho, então o cara passa 4 horas no trânsito, por exemplo, mais 9 horas lá na empresa e tudo mais, e sobra muito pouco tempo. E aí, de novo, é duro realmente, pode ser duro, mas com esse pouco tempo que sobra, o que ela resolve fazer com ele que realmente vai trazer os resultados para a vida, né? Pelo menos é como eu vejo. Em termos de conhecimento aí de país, claro que influencia, claro que é interessante saber, mas não necessariamente vai ser também, né,
o principal ali de você ter que estar com aquelas TVs, né, que nem a gente vê em filme às vezes, tipo, o cara com a TV, com a notícia em tempo real, com um monte de informação, com um monte de números e tal. A gente fica, caraca, eu tenho que saber entender isso tudo, e não necessariamente, claro que aquilo ali é uma realidade completamente diferente da nossa. Agora que você falou, eu lembro dos filmes que o cara vai dormir assistindo, acorda assistindo noticiário e gráfico subindo e não sei o que descendo. É muito bacana, cara. Realmente, se a pessoa tem essa noção de mercado só por filme, acaba criando um estereótipo muito grande, né? Parece que, tipo, tem que viver ligado naquele canal que só fala sobre mercado. Isso é a impressão que passa pra gente, principalmente quando o filme envolve aí mercado financeiro, ou às vezes nem é especificamente disso, mas quando ele passa alguma cena disso, né, já tem muito esse estereótipo, tal, de ter que estar acompanhando ali sempre 24 horas e em tempo real. Então, né, a gente tendo essa percepção, essas ideias, a gente começa a quebrar essas barreiras que muitas vezes são mentais, que muitas vezes são barreiras apenas do desconhecimento, porque a gente ainda está aprendendo, né, ainda está conhecendo barreiras essas para que a gente, por exemplo, não entre na bolsa de valores, não opere, não faça nossos investimentos, não aprenda como fazer o nosso capital crescer. Então, mais uma vez, é uma questão de conhecimento. Claro que tem vários tipos de conhecimento, mas acredito que tenha muito da intenção também, da gente ter claro o que a gente quer fazer da nossa vida, o que a gente quer fazer do nosso dinheiro e principalmente com o nosso tempo. O dinheiro a gente recupera, o tempo não. Muito bom, cara. Acho que não tem um modo melhor pra gente fechar esse bate-papo com essa frase, né? Que o dinheiro a gente recupera, o tempo não. Isso... Caraca, isso daí realmente não tem como contradizer isso. Então, é isso, galera. Eu sei que não é fácil para todo mundo. Eu sei que cada um tem a sua dificuldade, né? Como a gente viu aqui. Aqui são 3 histórias diferentes. E dessas 3 histórias a gente conseguiu ver que é uma realidade diferente para cada um. E cada um tem que passar por algumas barreiras para conseguir os resultados que nós queremos, né? Que nós buscamos e que nós lutamos para que lá na frente a gente consiga aproveitar cada vez mais esse tempo. E a gente fica por aqui, pessoal. Falta mais alguma coisa para ser dito? Vamos lá. Não, acho que é isso aí. Acho que deu para entender que a bolsa é sim pra gente, né? Basta a gente querer e basta a gente estudar um pouquinho. E o resto a gente consegue aí. Então, fechamos por aqui, galera. França? É isso aí, galera. Acho que a gente conseguiu falar bastante disso, dessas objeções. E é isso. Um grande abraço aí e até a próxima. Então, não esquecendo, pessoal, toda segunda-feira um novo episódio. E além disso, vocês podem seguir a gente no nosso Instagram, deixar algumas perguntas e também algumas dúvidas lá. Pergunta e dúvida dá na mesma. Mas você Mas dá pra jogar lá alguma coisa no Instagram. Reclamações, pronto. Vocês podem deixar suas dúvidas, suas perguntas, reclamações e até mesmo se a gente falou alguma besteira e vocês acharem que dá pra melhorar alguma resposta, alguma coisa que a gente falou, mande inbox pra gente, a gente lê todos, a gente fica muito feliz de receber. E assine o Jogando o Jogo no seu agregador, tá certo? A gente se vê por aí. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Abraço.